Graças a Deus. Bom dia a todos. Amém? Vamos nos organizando aqui. Dá um aviso, o pastor Gustavo, ele não está bem de saúde, por isso que ele não está presente aqui hoje, os irmãos estão vendo ele. Nós já oramos lá na sala por ele está bem gripado, ele não quis colocar ninguém em risco também, né, que é uma gripe forte, para ele poder se recuperar. Nós oramos lá e depois nós vamos orar no final do culto também, provavelmente algumas outras orações, e vamos orar pela vida dele novamente, amém? Então, só para justificar a ausência deles. Eu quero convidar os irmãos a abrirmos a palavra no livro de Josué, capítulo 7, por gentileza. Josué, capítulo 7. Josué capítulo 7 vai ser do versículo 1 até o 13, nós vamos ler. A palavra de Deus diz o seguinte: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabadi, filho de Zera, da tribo de Judá, a tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué a Jericó alguns homens de Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes, dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque está prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porquanto Israel se fizera condenado. Já não serei convosco, se não eliminares do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Amém? Sim. Obrigado, Raina. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, muito obrigado por esse tempo de adoração, esse tempo que nós vamos aprender mais do Senhor. Eu creio que o Senhor tem algo preparado para as nossas vidas nesta manhã, então que nossos corações possam estar atentos à sua palavra. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Bom, nós vimos aqui então esse relato de a segunda batalha do povo de Israel depois que eles atravessam o Jordão e começam a conquistar a terra
prometida. Então, eles tiveram ali uma vitória sobre a cidade de Jericó. Nós todos conhecemos a história, eles marcharam, eles não precisaram levantar nenhuma espada para vencer a cidade de Jericó. Eles simplesmente obedeceram a palavra do Senhor e tiveram essa vitória. Mas aí nós chegamos aqui nesse texto, onde eles vão para a sua segunda batalha, a cidade de Ai. E nós vamos ver alguns princípios aqui. Obrigado. Alguns princípios aqui nesse texto, nesse relato, e procurar entender o que será que aconteceu. Por que será que um povo tão grande, tão poderoso, perdeu uma cidade tão pequena? E nós vamos ver também nesse texto que ele está muito conectado com o que nós temos já ouvido nas últimas semanas sobre o livro de Efésios, porque nós concluímos a carta aos Efésios nas últimas quase 2 meses aí que nós estivemos nessa carta, e nós aprendemos ali 3 coisas, pelo menos, importantes na carta de Efésios. Aprendemos quem é Deus, quem nós somos em Cristo e como nós devemos viver nesse mundo, sabendo dessa nossa condição agora. A gente aprendeu que a gente foi escolhido, fomos redimidos, fomos reconciliados por Deus, nós agora fazemos parte da família de Deus, somos filhos, e nós aprendemos que em Efésios nós precisamos abandonar o velho homem e nós precisamos nos revestir da armadura de Deus para que nós possamos continuar lutando. Por quê? Porque a vida cristã, ela não se resume apenas ao chamado de ser escolhido, salvo, e aí descansar nisso. Não. A vida cristã, ela se resume num chamado de estar sempre atento, lutando, guerreando, estar sempre pronto. Nós vimos lá em Efésios 6, versículo 10, ele vai dizer uma das coisas mais importantes sobre o cristão: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus. Então fortaleçam-se continuamente. Nós precisamos estar o tempo todo nos fortalecendo em Deus, o tempo todo buscando a Deus. Nós cantamos aqui sobre a presença, que a presença do Senhor é o que nos basta. Quem seríamos sem Ele? Então, nós precisamos entender que a presença do Senhor na nossa vida, no nosso meio, no nosso coração, é extremamente importante para que a gente possa vencer essa luta que foi falada no domingo retrasado, a vestir-se da armadura de Deus, porque nós estamos lutando contra principados, contra potestades. E você vê, o povo enxergou apenas um exército pequeno na cidade de Ai. Mas a nossa luta, como Efésios disse, não é contra sangue nem contra carne, é contra principados e potestades. E por isso que eles perderam. Eles perderam porque eles não entenderam isso, que a luta deles não era só contra um exército, não importa grande ou pequeno, como no caso de Ai, mas a luta é uma luta espiritual. Então, nós precisamos entender. Então, você vê que Efésios falou sobre isso, sobre essa questão de nós nos revestirmos, nós nos preocuparmos com a nossa vida espiritual. Domingo passado, o pastor falou sobre o Salmo 27. Então, você percebe que os textos ali, eles se encontram. Efésios nos ensina que nós estamos em guerra. O Salmo 27 vai ensinar onde a gente encontra segurança. O pastor leu aqui que o Senhor é a minha luz, Ele é a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então você percebe como nós precisamos buscar sempre no Senhor a nossa força. Quando nós precisamos lutar nessa vida, enfrentar as nossas batalhas, nós precisamos nos lembrar que quem luta, a nossa luta, é Deus, porque a nossa luta é contra principados e potestades. Então, quando Davi, ele continua dizendo no Salmo 27, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa viver na casa dele todos os dias. Eu comentei aqui na quinta-feira, se eu não me engano, no salão, Davi estava rodeado de inimigos. Ele fala, quando os meus inimigos se levantam contra mim, os malfeitores, então ele estava ali cercado. Ele estava vendo assim uma batalha, mas ele não pede para Deus dar forças,
ele não pede para Deus dar estratégias, ele não pede para Deus ajudar, não. Ele pede uma coisa só, que eu possa buscar o Senhor, que eu possa habitar na presença do Senhor continuamente. Por quê? Porque ele entende que a presença do Senhor é mais importante do que vencer batalhas. Basicamente, vencer a batalha é uma consequência de viver na presença do Senhor. Então, Davi, ele consegue compreender isso. Então, o desejo dele não era só vencer. O desejo de Davi era permanecer. Permanecer no amor do Senhor. E quando nós chegamos aqui, nesse texto aqui que nós acabamos de ler, a gente vê Israel, como eu disse, tinha acabado de ver assim, um milagre sobrenatural. Por quê? As muralhas de Jericó eram praticamente imbatíveis para o homem, para o exército, qualquer que fosse o exército, porque elas eram assim, um monumento muito grande, não tinha como você invadir aquela cidade. Tanto é que o texto vai dizer que quando eles veem os israelitas chegando, atravessando, ou do outro lado, eles correm para dentro da cidade, eles fecham a cidade, por quê? Na mente deles, eles compreendem, devem ter passado por várias outras batalhas, que era impossível invadir aquela cidade quando ela estivesse fechada. Os muros eram, eles eram muito largos, tanto é que as pessoas moravam nas muralhas, as casas eram construídas ali também. Por quê? Porque era uma muralha realmente muito grande, muito forte, muito poderosa. Mas, confiando em Deus, eles vencem. Eles não levantam espada, eles não fazem nada. Deus somente fala para eles: vocês vão marchar, depois vocês vão gritar. Os sacerdotes na frente, tem toda ali a estratégia de Deus para essa batalha, e vocês vão vencer no meu nome. E é o que acontece, porque nós vemos isso. Eles fazem aquilo que Deus manda eles fazerem, e eles vencem, a cidade é destruída. Mas é interessante que lá, quando Deus dá a ordem para vencer a cidade de Jericó, no versículo 18, do verso 6, por favor, Albert, capítulo 6, desculpa, capítulo 6, verso 18 de Josué. 6, 18. Então Deus vai falar: vocês vão fazer, vocês vão marchar, vocês vão gritar, enfim, ele dá toda a orientação, e ele vai dizer: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Então Deus dá uma ordem: vocês vão derrotar e vocês vão destruir. Algumas coisas eram condenadas ao Senhor, então precisavam ser destruídas, não poderiam ser mantidas. Outras coisas deveriam ser levadas para a casa do tesouro, eles já deveriam ali levar. Então, assim, Deus dá uma ordem clara: não tome das coisas que foram condenadas e as coisas que foram consagradas a Deus. Essas coisas vocês não podem se apropriar delas. Então, houve uma ordem ali para eles. Mas nós sabemos que não foi exatamente o que aconteceu. Nós sabemos que teve um homem, pelo menos, Acã, que ele cobiçou algo. Ele viu ali nos despojos, ouro, prata, uma capa, e ele pegou e ele levou para si. Isso aí, conforme Deus havia orientado, trouxe condenação para o povo. E aí, quando eles vão para essa batalha de Ai, eles olham. Uma das coisas que é um pecado que nós falamos muito. Tem um livro que eu li, o nome dele é Pecados Intocáveis. Um dos pecados intocáveis que o autor ele fala é justamente o orgulho. O orgulho é um pecado que nós temos que tomar muito cuidado com ele. Por quê? Porque ele facilmente toma conta do nosso coração. Facilmente nós nos vemos em situações, principalmente depois que a gente tem alguma vitória, a gente vence e a gente já fica exaltado. Opa, eu ganhei, agora eu já estou bom, agora eu já não caio mais, agora eu já não preciso mais me preocupar, porque essa luta aqui já foi vencida, isso aqui já não me derruba mais. Mas, normalmente, quando alguém chega para nós, ali, minha auxiliar
tema, eu não falei o tema. Eu sempre esqueço do tema, né? Toda vez eu esqueço do tema. Vou falar ele aqui então. Por favor, Albert, eu já passei o Albert. Quando a derrota revela o coração. Pronto. Obrigado, Marisa. Isso é um defeito que eu tenho. Então, assim, eu tenho defeito também, gente. Então, a gente erra também. Então, vamos lá. Então, quando a gente se depara com isso, com algo que a gente venceu, uma luta, ou alguém chega para você, não, isso aqui eu já fiz, já ganhei, já consegui, e agora eu vou fazer isso aqui, porque isso aqui vai dar certo e tal, e a gente consegue perceber quando a pessoa tem um certo orgulho, uma autossuficiência, uma certa arrogância, e interessante, né, que a gente está falando sobre ai, e quando isso acontece, normalmente a gente não fala para a pessoa, Jericó, Jericó, Jericó. E a gente fala, ai, 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 hein? Cuidado, hein? Cuidado com esse orgulho aí, cuidado com... Por quê? Porque é o que aconteceu em Ai. Ai, o que aconteceu, a gente pode ver o orgulho de Israel. Se acendeu, eles se elevaram. Ah, foram espiar. Ah, é pequeno demais. Não precisa de muita gente. Não vão cansar o povo. Não vão deixar o povo aqui. Deixa uma boa parte descansar. Manda só uns 2, 3 mil aí que já tá bom. Já vai conseguir. E aí a gente percebe que não deu certo essa estratégia, que eles fugiram. Então, primeira coisa que eu queria chamar a atenção nesse texto que nós vamos ler é que a maior ameaça nas nossas vidas nem sempre vem de fora. Por isso o tema, quando a derrota revela o coração. Por quê? Porque é isso que vai acontecer aqui nesse texto. Esse texto ele vai revelar o coração dos israelitas, o coração do povo de Israel. Então, nem sempre a maior ameaça nas nossas vidas, ela vai vir de fora. Muitas vezes, e talvez na maioria das vezes, ela está dentro de nós, ela está dentro do nosso coração. E Deus, quando ele começa esse texto aqui, Deus vai dizer assim, no capítulo 7, versículo 1, prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Interessante, né? Prevaricaram os filhos de Israel, como se todo Israel tivesse pecado, todo o povo, né, ele agiu de forma errada, né? No 12 vai falar ali, ó, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Então você vê que não foi todo o povo que pecou, foi uma pessoa. Uma pessoa pecou, mas Deus, quando ele olha o todo, ele olha o geral. Então ele vai dizer que aquele pecado foi o pecado de uma pessoa, né? Mas por quê? Porque dominou o coração, mas Deus olha que o povo foi afetado por aquilo. Então, por isso que a gente tem que perceber que muitas vezes os nossos problemas, as nossas dificuldades já estão no nosso coração. Por isso que a gente vê a Bíblia falando que nós temos que guardar o nosso coração, né? Constantemente a Bíblia fala sobre isso, guardar o coração, que nós temos que cuidar, nós temos que alimentar, nós temos que estar buscando sempre a presença do Senhor. E você percebe que antes de Deus falar sobre o inimigo, Deus não fala, olha, vocês perderam porque o inimigo foi melhor, a estratégia foi... Não. Antes de Deus falar sobre a cidade, Deus fala justamente sobre o pecado, né? Prevaricaram, vocês pecaram, todo o povo pecou. Então, é algo para a gente prestar atenção. Que muitas vezes Deus primeiro vai revelar o nosso coração, o nosso pecado. A Jaque leu aqui na abertura o Salmo 139 e falou justamente disso, sobre sondar o nosso coração. Ela falou aqui que às vezes tem coisas que a gente acha que pode esconder de Deus, a gente acha que consegue deixar oculto, mas não tem. Como é que nós vamos esconder algo de Deus, né, soberano, todo-poderoso? Então você percebe como o nosso coração, mesmo sabendo, que a gente sabe que não dá para esconder. Todo mundo já leu esse salmo. Todo mundo já ouviu alguém falar sobre esse salmo. Todo mundo sabe que não tem como esconder nada do Senhor. Mas ainda assim a gente tenta. Ainda assim o nosso coração nos engana. Então nós temos que cuidar do nosso coração, para que a gente não sofra essas consequências. E aí, Israel estava preocupado, né, com a cidade, tanto é que Josué, quando ele percebe a derrota, ele fala, nossa, mas
nós saímos do Egito, nós atravessamos, o Senhor fez a gente vencer, mas agora essa cidade, esse inimigo, nós perdemos. Por que o Senhor fez isso? Agora os outros vão falar de nós, vão zombar do Senhor, porque nós perdemos por uma cidade pequenininha. Então percebe como Josué, primeiramente, ele foca no inimigo. Ele foca lá no exterior, né, no que está externamente. Mas o Senhor não está vendo o inimigo ainda. O Senhor, primeiramente, está vendo o coração. E nós vimos isso em Efésios, né? Porque a lógica de Efésios, antes que a gente falou da armadura de Deus, Paulo falou sobre santidade, né? Paulo, ele fala sobre o nosso caráter. Efésios 4:22, por favor, Albert. 4:22 vai dizer assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Então você percebe que nós muitas vezes focamos só no exterior, nas coisas que estão vindo sobre nós de fora, mas a Bíblia está o tempo todo ensinando que nós temos que olhar para o coração, nós temos que olhar para o que está dentro de nós. E Efésios deixa isso muito claro, assim como outros textos, outras cartas. Então, o maior perigo para nós temos que ter isso bem claro, não é a oposição e não são as estratégias do mundo, dos nossos inimigos que se levantam contra nós, mas o maior problema do cristão, ele é apenas o coração, né? O que está dentro do meu coração, o pecado que está dentro do meu coração, muitas vezes escondido, muitas vezes tentando ser abafado, né? Efésios 4:27 vai dizer também que a gente não deve dar lugar ao diabo, não devemos abrir brechas, não devemos deixar ele entrar e criar vantagem dentro do nosso coração. Então percebe que o coração é muito importante. E normalmente, irmãos, os nossos pecados, eles demoram para se tornar visíveis, mas dentro do coração, eles já aconteceram. Porque muitas vezes o pecado não acontece assim, imediatamente. Ele vai, ele entra, a gente dá uma brecha, ele vai tomando, ele vai ganhando, e a gente para de vigiar o coração, e quando a gente percebe, nós já estamos caindo, nós já estamos caídos. Provérbios também 4:23 vai falar sobre o coração. Provérbios 4:23 vai dizer assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então você percebe como é importante guardar o coração, como é importante olhar para o interior, ao invés de olharmos apenas para o exterior, para as coisas que estão acontecendo. Às vezes a gente, nas nossas conversas, a gente fala, nossa, mas aquilo aconteceu, se aquilo lá não tivesse, por que será que isso está acontecendo? Mas raramente a gente olha para dentro do coração. A gente olha e fala, poxa vida, o que eu estou fazendo? Será que Deus está querendo me tratar? Será que Deus está querendo mostrar algo para mim? E nós temos essa dificuldade. Então, a primeira coisa que eu quero entender aqui com vocês e deixar claro é isso. Nem sempre o problema está no exterior. A ameaça não é externa, mas é interna. E aí, o segundo ponto que eu quero deixar com os irmãos é o seguinte: o pecado, ele nunca afeta apenas quem o comete, né? Na maioria das vezes, o pecado não vai afetar apenas quem cometeu o pecado. No caso aqui, ficou claro. Acã foi quem cometeu o pecado. Ele cobiçou, ele guardou para si aquilo, não falou para ninguém, né? Mas, lá no capítulo 7, versículo 11, por favor, Albert, olha o que vai dizer lá no 7:11. Quando Deus vai falar e começar a tratar o pecado. Israel pecou. Percebe? Não foi Acã. Deus não, Acã não começou assim. Lá na frente Deus vai mostrar quem foi. Lá na frente ele vai mostrar para Josué. Mas ali não, quando ele vai falar sobre o pecado, Israel pecou. Então você percebe a importância de nós guardarmos o coração, a importância de nós levarmos a sério a nossa vida, o nosso pecado. Por quê? Efésios também vai falar muito sobre isso, né? Efésios 4:16 vai falar
que nós somos um corpo. Né? 4,16 vai dizer, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então você percebe que nós somos um corpo. Nós aprendemos isso, nós somos uma família. Quando um membro sofre, todos sofrem, não é isso que a gente aprende? Então nós temos que nos alegrar quando os outros se alegram, nós temos que chorar também quando choram, temos que estar ali ajudando uns aos outros. Foi falado em Efésios muito sobre isso, olhar uns pelos outros, orar uns pelos outros. Então percebe como a igreja é um corpo. Quando nós fazemos parte da família de Deus, nós precisamos entender que a minha vida agora, ela importa para o Rainer, para a Ruth, para o Juan, importa para todos os irmãos. Então eu preciso tomar cuidado com as coisas que eu faço, com as coisas que eu falo. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então o pecado, ele nunca vai afetar apenas quem comete. Né? Quando um membro adoece, a gente percebe, e muitas vezes outros também. Hoje, por exemplo, nós não temos aqui a presença do nosso pastor. Eu tenho certeza que todo mundo sentiu falta dele. Todo mundo queria que ele estivesse aqui para dar um abraço, para cumprimentar, para conversar. Então, a gente sente falta quando a gente percebe que alguém não está bem, que alguém não está presente. Por isso que é importante nós estarmos sempre olhando uns pelos outros. As nossas escolhas, elas afetam as outras pessoas. Dentro de casa, por exemplo, quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente está sempre conversando, né? Eu, a Jaque, a Ana, o Juan. Então, por quê? Porque o que a gente vai fazer vai afetar outras pessoas. Eu já falei isso aqui. Nós temos um membro novo na família, né? Que é a Bonnie. E ela é da Ana. Mas tem vezes que a Jaque tem que cuidar, eu tenho que cuidar, o Juan muitas vezes tem que cuidar. Já fez xixi na cama dele já algumas vezes, né? Teve que trocar o lençol já. Então, assim, percebe que as nossas decisões, tanto boas como ruins, afetam a todos. Né? Mas quando ela está ali, todo mundo brinca com ela, todo mundo se diverte. Então, assim, nós fomos para Cascavel, levou ela, as minhas sobrinhas, as duas, as gêmeas pequenininhas, uma delas lá, não sei qual delas, porque eu nunca sei qual é qual, não desgrudava, né? A Ana estava até já, né, quase brigando com ela. Pô, mas dá a minha cachorra aí, é minha, né? Não é sua boneca. Então, nós temos que perceber que as nossas decisões, aquilo que fazemos, vai influenciar as outras pessoas. As outras pessoas vão participar. Então, é importante nós estarmos sempre atentos à liderança da igreja. Muitas vezes nós vamos fazer aqui, tomar alguma decisão, alguma mudança, de repente começar uma série nova de estudos. Tudo isso aí é levado em conta pensando nos irmãos. Por quê? Porque tudo que nós fazemos vai influenciar a vida dos irmãos. E nós estamos aqui para crescer junto. Então, percebe como eu não posso olhar para o meu pecado apenas, não, é meu, vai fazer mal só para mim e não tem problema. Não podemos olhar assim. E às vezes a gente pensa, não, mas isso aqui não tem nada a ver com você, não tem nada a ver com o outro. Não, tem a ver sim, porque de uma forma ou outra vai influenciar. Às vezes a gente está preocupado com alguma coisa, em casa mesmo, às vezes já que chega e pergunta, ou eu pergunto para ela, né, para os filhos, está acontecendo alguma coisa? Não está acontecendo nada. Mas a gente sabe que está acontecendo alguma coisa, porque muda, né? O humor, o jeito de se comportar, o jeito de falar, o jeito de andar, a gente sabe, a gente percebe, né? Os pais, normalmente, quando olham, já sabem, né? Que tem alguma coisa. Não sei se é bom, se é ruim, mas alguma coisa diferente tem. Por quê? Porque nós influenciamos as outras pessoas. Então, quando eu precisar tratar com o meu pecado, eu tenho que tratar diante de Deus, confessar ao Senhor e entender que eu preciso fazer isso o mais rápido possível. Por quê? Porque vai afetar as pessoas que estiverem ao meu redor. Amém? E isso aconteceu lá nesse texto aqui. Por quê? O pecado desse homem, ele afetou toda a nação. E você percebe que normalmente o pecado ele é algo assim que a gente cobiça, a gente vai, faz, a gente toma, e Acã não somente tomou e levou e guardou. Deus não diz que ele guardou na sua tenda. Deus vai dizer que ele tomou e escondeu na sua tenda. Escondeu embaixo, né, da tenda. Então, você percebe? Ele escondeu
achando que ninguém ia ver, mas tinha alguém que estava vendo, né? Que já sabia já, como a Jaque falou aqui, Deus ele sonda nosso coração, ele conhece todas as coisas, então não tem como esconder nada dele. Então nós temos que levar isso a sério e perceber, poxa vida, eu quero ficar vivendo uma vida sempre em ciclo, começa, vai, cai, começa, vai. Não adianta, não vai dar certo, isso não vai funcionar, já sabe que não vai funcionar. A Bíblia, né, já falou. O Alexandre já está careca de saber disso, que não vai dar certo, né, Alexandre? Então, não tem jeito. Nós precisamos nos preocupar com a nossa vida, com o nosso pecado, porque ele vai influenciar e vai afetar também a vida dos irmãos. Amém? O terceiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos em relação a esse texto, ele vai falar sobre a questão de que muitas vezes a gente se preocupa e lamenta as nossas derrotas, mas Deus, ele pode usar a derrota como um instrumento de graça. Nem sempre a derrota é somente para punir. Nem sempre as consequências do pecado vêm somente para punir. Muitas vezes Deus pode usar uma derrota, Deus pode usar algo, uma decisão errada que você tomou, que vai trazer consequências para você, para a família, talvez para os irmãos, mas ele pode usar isso também como um instrumento da sua graça. E nós percebemos isso aqui nesse texto. Assim como em muitos outros textos da Bíblia, nós podemos ver que muitas decisões erradas, ruins, foram utilizadas depois como instrumento da graça do Senhor. A gente viu isso, por exemplo, na vida de Sansão. Sansão tomou muitas decisões erradas, que levaram ele a estar num lugar onde ele se arrepende, onde ele pede perdão para Deus. Deus restaura a sua força, e a gente sabe que no Velho Testamento, né, Antigo, né, a gente não gosta de falar Velho Testamento, Antigo Testamento, restauração é sinônimo da presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele não era ele não estava permanentemente, né? No Antigo Testamento era algo assim que eles iam restrito para reis, príncipes, sacerdotes, e o texto diz que Sansão ele acha graça diante do Senhor, Deus restaura, né? Por quê? Porque a gente percebe que lá no começo ele só se torna forte quando ele tem a presença do Espírito Santo, porque o texto vai dizer que ele rasgou o leão, que ele fez todas as suas maravilhas, por quê? Porque ele tinha a presença do Espírito Santo. E quando ele fica fraco, o texto vai dizer, e não sabia Sansão que o Espírito Santo havia o deixado. Então percebe como essa relação, Espírito Santo, força, arrependimento, e lá Sansão, ele ora, ele pede perdão, Deus restaura, e ele se torna forte novamente, Deus fortalece ele, ele destrói ali os pilares, cumpre o seu propósito, que era destruir os filisteus. Então, nem sempre nós podemos ver a derrota só como algo apenas ruim, mas nós podemos olhar a derrota como um instrumento da graça do Senhor. Então, depois da derrota, Josué, conversando com o Senhor, ele entende o que está acontecendo. Ele vai se prostrar diante do Senhor. Deus não tinha abandonado, Deus estava ali somente corrigindo, né? Hebreus 12:6 vai falar sobre isso. Hebreus 12:6 vai dizer que por mais que Deus estivesse ali corrigindo esse povo, Hebreus 12 vai dizer que o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então, muitas vezes Deus vai corrigir os filhos que ele tem, que somos nós, assim como nós, pais, corrigimos nossos filhos, e a gente corrige por quê? Porque a gente ama, porque a gente quer que ele cresça, que ele desenvolva, que ele aprenda. Então, Deus está fazendo isso com Israel. E Josué, ele percebe, ele se lança diante do Senhor, ele começa a orar ao Senhor, eles se lançam ao pó, rasgam suas vestes, tem todo ali um ritual que eles fazem quando eles percebem que tem algo de errado, mas essa derrota a gente percebe que não foi só consequência do pecado de Acã. Essa derrota também foi um instrumento que Deus utilizou ali para ensinar dependência. Por quê? Porque Josué, ele lidera os sacerdotes ali, os líderes, para se colocar diante do Senhor,
para buscar o Senhor, para orar ao Senhor, para começar novamente a depender do Senhor. Esquecer que aquela vitória em Jericó, né, ela aconteceu por causa do Senhor e não por causa de nós, do nosso exército, porque por algum motivo que nós não entendemos, eles não levantaram uma espada, mas acharam que tinham feito alguma coisa. Né? E não, eles simplesmente foram obedientes e Deus é quem fez toda a obra ali naquela batalha em Jericó. Então, isso é algo que acontece na nossa vida. Né? Porque nós, muitas vezes, a gente passa por isso também. A gente começa a confiar nas nossas experiências, a gente começa a confiar na nossa força, a gente começa a achar que nós já não precisamos tanto, né? Eu não preciso mais tanto ir na reunião de oração, por quê? Porque eu estava num propósito e Deus já me ouviu, Deus já me respondeu. Agora eu já aprendi, então eu posso caminhar sozinho. A gente pensa muitas vezes nisso. Muitas vezes vem ali as dúvidas, mas será que eu preciso ir em todas as reuniões? Será que eu preciso novamente participar disso ou daquilo? Será que eu preciso ler todos os dias realmente a minha Bíblia? Será que não dá para ler uma vez na semana? Então você percebe que assim a gente consegue ver, eu creio que em todos os lugares, todas as igrejas, pessoas que estão sofrendo, buscam a Deus e vêm e lutam e choram e buscam auxílio e Deus vem e responde, né? Foi falado várias vezes aqui, acho que até o Rainer falou sobre isso, e depois a pessoa some, não volta mais, não vem mais. Então você percebe como Deus aqui, ele está ensinando que a dependência tem que ser contínua, não pode ser só quando eu estou precisando. Né? Não pode ser só quando algo está faltando, algo está difícil, eu estou enfrentando uma luta aqui, uma batalha que eu não consigo resolver, eu não consigo encontrar uma resposta. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou então buscar o Senhor, eu vou na igreja, eu vou. Então, você percebe que isso não pode ser algo pontual, isolado nas nossas vidas. Nós precisamos entender que essa vida, essa busca pelo Senhor tem que ser algo constante. Então, essa derrota de Ai, ela serve principalmente como um instrumento da graça do Senhor de restauração. Porque ali, Deus, ele sonda o coração do povo, sonda o coração de Josué, porque Josué era o líder. Por mais que nós conhecemos a vida de Josué, nós sabemos que no final do capítulo ele vai falar, olha, vocês vão decidir quem vocês vão servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Muitas vezes nós nos lembramos de Josué só como essa pessoa. Muitas vezes nós lemos o livro de Josué ou a Bíblia e quando pensamos em Josué, nós vemos apenas aquele camarada que foi o sucessor de Moisés e que só teve vitórias, que só fez coisas boas. E realmente, ele foi um homem vitorioso, ele foi um homem muito abençoado, mas ele passou, pelo menos por esse momento, onde ele também abriu mão ali, ele poderia ter, peraí, 2 ou 3 mil, mas lá em Jericó, foi Deus quem nos deu a vitória. Lá em Jericó, a gente não precisou de nenhum, porque Deus fez tudo. Ele poderia ter se posicionado, Josué poderia ter relembrado, mas ele também não fez. Josué também talvez estivesse ali com um certo orgulho, uma certa autossuficiência, de repente engrandecer um pouco ali o poderio do exército, do povo. Então você percebe que grandes homens muitas vezes falham também passam por esses períodos, de repente, de esquecer, né, dessa dependência. Mas Deus ali, ele está ensinando. Então, muitas vezes nós podemos nos parecer como Josué, né, como povo, nos esquecermos do Senhor, deixarmos de buscar ao Senhor. Às vezes a gente está há tanto tempo na igreja, já lemos tantas vezes a Bíblia, já estamos ministrando, liderando, e a gente se esquece que eu preciso ainda assim do Senhor. Eu preciso, para continuar a minha caminhada, não é porque eu já sei fazer isso ou fazer aquilo, eu já estou nesse ministério, que agora eu já não preciso mais de depender do Senhor. Não, eu preciso continuar dependendo
continuamente do Senhor. João 15, 5, vai dizer assim: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Por quê? Porque dá fruto sozinho? Não, porque sem mim nada podeis fazer. Então percebe? Sem a presença do Senhor, que nós cantamos aqui em várias músicas, sem a presença do Senhor, nós não podemos fazer nada. Sem a presença do Senhor, Moisés, quando ele precisa ir para a guerra, né, ele fala para o Senhor: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos envie. Porque Moisés entendia que a presença do Senhor era o que fazia toda a diferença para o povo de Israel. Então, nós temos que ter essas coisas gravadas na nossa mente para que a gente possa perceber o quanto é importante nós buscarmos essa presença continuamente, o tempo todo. Então, a derrota muitas vezes ela pode ser dolorosa, pode nos fazer sofrer, pode nos trazer muitas consequências, mas às vezes a derrota vai nos levar de volta ao lugar que nós nunca deveríamos ter saído, que é a presença de Deus, que é o que aconteceu com o povo. Eles nunca deviam ter deixado, abandonado a presença do Senhor. Eles abandonaram e assim, e foi rapidamente. Eles abandonaram já na próxima batalha. Eles já esqueceram que Deus tinha lutado, Deus tinha vencido. E eles foram pensando no seu próprio esforço, no seu próprio poderio. E aí nós temos que levar isso em consideração. Pegar esses ensinamentos da Bíblia, esses textos que Deus deixa para nós lermos essas histórias, entender, não é só mais uma história. Não é só uma história sobre um povo que lutou, não. Existem princípios importantes para que nós possamos levar para a nossa caminhada e continuar crescendo e desenvolvendo a nossa vida. Quarto ponto que eu quero chamar a atenção para os irmãos. Toda restauração começa sempre no mesmo lugar, com a presença do Senhor. Não tem como nós pensarmos em restauração sem pensarmos em buscar a presença do Senhor. Então, toda restauração começa na presença de Deus. A primeira atitude de Josué não foi reorganizar o exército. Opa, peraí, nós perdemos, vamos reorganizar. Vamos ver aqui, vamos fazer diferente agora. Vamos mudar a nossa estratégia. Não, não é isso que Josué faz. Josué ele foi buscar o Senhor. Ele rasga suas vestes, ele se prostra, ele ora. E essa é uma imagem poderosa. Por quê? Nós vimos lá no Salmo 27, que o pastor falou conosco no domingo passado, o Salmo 27 revela justamente isso, a prioridade de Davi. Ele também, quando vê os inimigos, ele não busca estratégias para vencê-los. Uma coisa só peço ao Senhor e buscarei, que eu possa habitar na sua presença o tempo todo. Então, Josué, ele faz isso, ele se prostra, ele ora, ele busca o Senhor, ele entende que a presença do Senhor sempre foi mais importante do que a vitória. Eles estavam focados somente em vencer. Agora Josué começa a entender, opa, nós estávamos focados em vencer aquela cidade de Ai. E nós nos esquecemos de focar na presença do Senhor. Porque o que nos deu a vitória em Jericó foi a presença do Senhor. Foi a presença de Deus. E Deus, quando nós estamos focados no Senhor, quando nós estamos orando, quando nós estamos meditando, quando nós estamos buscando, Deus ele vai falando a nós. Ele vai, parece que ele vai conectando até aqui dentro da igreja as coisas acontecerem. Ontem estava conversando com a Nelma, né? Aí a Nelma falou, nossa, fomos no ensaio no sábado e tal, eu fiquei com uma música na cabeça e tal, eu falei para Dani dessa música que vai ensaiar e tal. Aí eu perguntei qual que era a música, a música que fala das muralhas de Jericó e tal. Eu falei, nossa, eu vou falar sobre isso aí. Então você percebe como que Deus ele conhece todas as coisas. Ele sabe tudo o que está acontecendo na nossa vida, sabe quais são as minhas necessidades, quais são as necessidades dos irmãos. Por isso que muitas vezes as músicas todas aqui, elas estão relacionadas com a palavra. Às vezes nós pastores, quantas vezes vamos ministrar e às vezes até sem conversar um com o outro e acaba conectando as mensagens. Por quê? Porque a presença do Senhor, ela
controla todas essas coisas. Então nós precisamos entender isso, que a primeira coisa que precisamos buscar quando nós queremos restauração, quando nós percebemos que há algo errado no nosso coração, nós temos que buscar o Senhor, até para conseguir identificar, porque o Salmo diz que o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, Ele sabe quando nos assentamos, Ele sabe quando nos levantamos, Ele conhece todas as coisas. Então, até para que a gente possa identificar muitas vezes, eu preciso me colocar diante do Senhor. Senhor, eu não sei o que está errado, me ajuda, sonda meu coração, me mostra, eu quero entender. Isso aqui que está acontecendo, essa circunstância, é um tratamento do Senhor? O Senhor quer me mostrar algo? Me revela, através de um irmão, através de um sonho, através de uma palavra. Então, nós temos que nos colocar diante dele. Por quê? Porque é na presença dele que a restauração vai começar. Muitas histórias nós lemos, nós vimos, biografias de homens grandiosos que começaram assim, buscando a presença do Senhor, confessando pecados, e estando com o Senhor, orando ao Senhor, e Deus vai levantando, Deus vai restaurando. Muitas vezes a gente ouve as pessoas darem esse testemunho. Olha, eu estava passando por uma situação assim, assim, assado. Líderes, quantos líderes que a gente conhece aí, que tinham ministérios grandes, conhecidos, e muitas vezes estavam sofrendo por pecados, nem pecados absurdos, né? De adultério, de roubo, de coisas desse tipo, mas às vezes orgulho ou outras coisas, e abrem mão do ministério para voltar a sentar, ouvir a palavra, buscar o Senhor, reaprender, talvez, a depender do Senhor, e normalmente é assim que funciona, e tem que ser assim na nossa vida também. Nós precisamos lembrar que a presença do Senhor precisa ser o foco principal das nossas vidas quando nós reconhecemos que algo está errado. Algo está errado. Eu preciso mudar. Eu preciso buscar algo novo para a minha vida. Não é para isso que Deus me chamou. Né? Isso aqui que está acontecendo, eu preciso enxergar que é um instrumento do Senhor, da sua graça, para me mostrar o que está no meu coração, para revelar o que eu preciso fazer, quais são as mudanças necessárias. E aí eu busco a cura, e Deus vem com graça, Deus me cura, Deus trata do meu coração. Então você percebe que nós precisamos clamar ao Senhor, para que Ele sonde o nosso coração. Por quê? Nosso coração precisa estar aberto diante do Senhor, para que Ele possa nos revelar. E aí nós possamos caminhar e nós possamos buscar novamente o arrependimento. Quando Davi peca, ele fala ao Senhor, Senhor, me devolve a alegria da salvação. Eu quero me alegrar novamente com o Senhor, porque muitas vezes nós estamos entristecidos. Por quê? Porque existem pecados que nós não conseguimos tratar, nós não conseguimos resolver, então nós temos que buscar isso. Por isso que nós temos que buscar essa presença, para que nós possamos ter o nosso coração desvendado e revelado. 1 João 1,9, por favor, Albert. Vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então você percebe? Quando eu oro ao Senhor, o pecado é identificado, eu confesso o pecado, Ele é fiel para perdoar de toda injustiça. Então, Deus, Ele é fiel. Deus, Ele usa da sua graça para nos tratar, Ele usa da sua graça para nos restaurar, e nós precisamos ter isso muito claro na nossa mente. A restauração ela nunca vai começar quando a gente esconde as coisas. Não adianta eu esconder e buscar a restauração. Eu preciso confessar a Deus. Senhor, eu pequei, eu errei, eu preciso da sua graça, da sua misericórdia. 1 João vai dizer que se a gente disser que não temos pecado nenhum, né, nós somos mentirosos. Por quê? Porque nós precisamos reconhecer que nós somos pecadores e existe sim pecado nas nossas vidas que precisam estar sendo confessados continuamente. 1 João 1,7. Se, porém, andarmos... Coloca no 6, que acho que é o que eu falei antes. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos
e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então você percebe, o que Deus quer é nos restaurar. O que Deus quer é que a gente entenda que nem sempre a nossa luta ela é exterior. Nem sempre o nosso problema vem de fora, ele está dentro. E que nós precisamos entender que o nosso pecado muitas vezes vai afetar outras pessoas. E nós precisamos entender que Deus ele quer nos restaurar. Ele quer usar isso como um instrumento da sua graça. Então nós precisamos confessar. A Bíblia está dizendo que se nós confessarmos, Ele é fiel e justo, Ele nos purifica de todo pecado. E nós, como nós vimos em Efésios, no Salmo 27, nós precisamos andar na luz. Deus é luz, né? Não há trevas nenhuma em Deus. E é isso que Ele deseja para as nossas vidas, que a gente possa caminhar, que a gente possa buscá-lo de todo o coração. Amém, irmãos? Duas aplicações práticas que eu queria trazer dentro de tudo isso que nós vimos sobre a importância de sondarmos o nosso coração, de vermos o que há de errado no nosso coração. Nem toda derrota é sinal de que Deus nos abandonou. Algumas derrotas revelam aquilo que Deus deseja transformar. Então, se tem algo no seu coração, se tem algo na sua vida acontecendo, e aí de repente vem algo ruim, algo que você olha como algo, uma derrota, algo que você não está conseguindo vencer, você precisa olhar dessa forma. Algumas derrotas revelam aquilo que Deus deseja transformar. Não adianta só ela revelar o que está errado. A derrota revelou ali o erro, o pecado. E eles buscaram arrependimento. Eles buscaram restauração. Então, eu preciso querer transformação. Deus me mostra, eu confesso e desejo ser transformado. Eu desejo ser restaurado. A primeira reação de Israel foi pensar que Deus havia deixado de estar com eles. Mas o problema não era a ausência de Deus, era a presença do pecado no acampamento. Então, tinha que tirar o pecado do acampamento. Enquanto o pecado estivesse no acampamento, Deus não ia restaurar. Enquanto o pecado estiver escondido no meu coração, Deus não vai restaurar. Enquanto o pecado não for confessado pelos irmãos, Deus não vai restaurar. Então, o problema das nossas vidas é esse. Né? Nós precisamos tirar o pecado da nossa presença, do nosso meio. Muitas vezes nós reagimos da mesma forma. Quando enfrentamos uma crise, perguntamos, onde está Deus? A pergunta de Josué 7 nos ensina a fazer o quê? O que Deus deseja tratar em mim por meio dessa situação? Então, essa que é a pergunta. Quando algo não estiver indo bem, e eu orar a Deus, e Deus começar a me revelar, eu preciso, ao invés de, Senhor, onde o Senhor está? Por que o Senhor não fala comigo? Por que eu sofro tanto? Por que nada dá certo para mim? Por que eu estou passando por isso de novo? Não, eu preciso perguntar, Senhor, o que o Senhor deseja tratar em mim por meio dessa situação? Porque tudo, irmãos, tudo na nossa vida é usado pelo Senhor para nos tratar, para nos mostrar. Nada acontece por acaso nas nossas vidas. Então nós temos que ter isso em mente. Deus pode usar uma derrota para revelar orgulho escondido, expor a autoconfiança, corrigir prioridades, restaurar a comunhão com Ele. Então, às vezes, o seu pecado é simplesmente que você está priorizando, você está fazendo tudo o que você precisa fazer. Né? Você está vindo na igreja, está trabalhando, está cuidando da família e tal, mas às vezes não na ordem correta e nem na intensidade correta. Mas você está fazendo. Mas então, às vezes, essa derrota pode servir para isso, simplesmente para você corrigir qual é a prioridade, onde eu devo gastar mais tempo, onde eu gasto menos tempo. Então você percebe que as nossas lutas e as nossas derrotas, elas precisam servir como esse instrumento, né, onde Deus revela o que está acontecendo de errado e eu busco transformação, eu busco mudança. Amém? Então, antes de pedir que Deus mude as circunstâncias da sua vida, peça que Ele transforme o seu coração. Peça que Ele mude o que está dentro do seu coração e faça com que o seu coração se alegre novamente em obedecê-lo, em amá-lo, em andar diante do Senhor, né, com transparência. E a segunda aplicação prática. A restauração começa quando nós deixamos de esconder e passamos a caminhar na luz.
É o que o Salmo 27 falou: o Senhor é minha luz, é minha salvação, de quem que eu vou ter medo? Então, quando nós começamos a caminhar, paramos de esconder as coisas, confessamos a Deus, tratamos com Deus e passamos a caminhar na luz, buscando sempre a direção do Senhor, as coisas vão começar a transformar na nossa vida. O grande problema de Acã não foi apenas cobiçar, como eu falei, foi esconder. Enquanto o pecado permaneceu oculto, Israel continuou derrotado. Então, eu tenho que parar de esconder as coisas. Eu preciso abrir meu coração para Deus. Senhor, está aqui o meu pecado, é isso aqui, eu não consigo resolver isso. Eu preciso da sua ajuda. Me ajuda. Porque ele vai ajudar. Deus é fiel. Deus, ele quer o nosso coração em santidade. Ele quer os nossos pecados confessados. O Evangelho nos mostra um caminho diferente. Em Cristo, não somos chamados a esconder nossas quedas, mas nós somos chamados a confessá-las diante de Deus, certos de que há perdão e restauração. É o texto que nós lemos de 1 João, que ele vai nos perdoar. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e ele vai perdoar os nossos pecados. Amém? Então, o pecado escondido, ele prolonga a nossa derrota. Quanto mais tempo eu demorar para identificar esse pecado diante do Senhor e confessar, às vezes até Deus já me mostra, eu já identifico. Opa, isso está errado. Eu preciso confessar e eu preciso abandonar. Mas quanto mais tempo o pecado se prolongar escondido dentro de nós, a derrota também vai continuar. A nossa vida vai continuar, talvez, patinando, as coisas não vão acontecer. Então, o arrependimento sincero, ele abre o caminho para a restauração. Então, sem arrependimento sincero, porque às vezes Deus nos mostra, nós temos esse pecado identificado, nós sabemos o que precisa ser mudado, mas eu não quero mudar. Por algum motivo eu não mudo. Por algum motivo eu continuo obstinado a manter aquilo, continuar fazendo. Eu sei que é errado. Eu sei que eu não posso fazer. Eu sei que eu preciso mudar, mas eu não mudo. Eu quero que os outros mudem. Eu quero que a palavra mude. Que a palavra se encaixe no que eu estou vivendo. Por quê? Porque eu não quero abandonar. Não quero deixar. Não, nós precisamos. Por quê? Porque é o arrependimento de sincero, eu estou errado, preciso mudar, preciso agir diferente, Deus me ajuda, é isso que vai fazer com que a restauração comece na sua vida. Amém? Porque sem isso, nós vamos continuar vivendo, e as coisas vão continuar acontecendo, e os pecados vão continuar surgindo nas nossas vidas, nós vamos continuar culpando os irmãos, as circunstâncias, culpando a Deus, mas não vamos olhar para o nosso interior, nós não vamos ver que o pecado escondido, assim como o pecado escondido de Acã, é o que está fazendo a nossa vida ser um caos. E vocês percebem no texto que, quando o pecado é identificado, quando eles se colocam diante do Senhor, Deus aponta onde está o pecado, Josué vai lá questionar Acã, ele vai lá e pega, mostra, tira, Deus julga, as coisas mudam. Percebe? A presença do Senhor é restabelecida. Eles voltam a ter a presença de Deus, eles voltam a ser vitoriosos. Depois a gente vai ver que é um ciclo que eles estão cometendo. Talvez na nossa vida também seja assim, mas fato é que um coração restaurado, um coração arrependido, um coração que confessa seus pecados, esse tem a presença do Senhor. Amém? Então que nós possamos entender isso. A derrota em Ai nos ensina que Deus não desperdiça nossos fracassos. Nada que acontece na nossa vida é por acaso e vai ser desperdiçado por Deus. Deus vai usar todas as circunstâncias, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas vão servir, de alguma forma, para o nosso bem. A gente pode não entender, mas vão servir. Ele os usa para revelar o coração e conduzir seu povo de volta à comunhão. O objetivo de Deus nunca é apenas mostrar onde caímos, mas nos levantar para caminharmos novamente em sua presença. Amém? Então, Deus, ele não quer ficar apontando o nosso pecado, mas de novo você fez aquilo, de novo você fez aquilo. Por isso que a Bíblia diz que quando nós confessamos verdadeiramente,
Deus nos perdoa e Ele lança o nosso pecado para o mar do esquecimento. Ele não se lembra mais. É só a gente que fica ali. Talvez é porque não foi um arrependimento genuíno. Então, Deus, Ele não quer ficar apontando o erro. Ele não quer ficar apontando o seu pecado. Deus, Ele quer que você caminhe novamente para a presença dEle, para você desfrutar da sua vida com Ele, para você desfrutar de tudo aquilo que Deus já preparou para que você possa caminhar na sua vida cristã. Amém, irmãos? Eu queria chamar já o pessoal do Ministério de Louvor. Pode já se colocando aqui, que nós já vamos partir para o encerramento. Então, esse texto, ele mostra isso, que nós temos um coração que ele precisa ser restaurado. Nós temos um coração que ele precisa olhar para Deus, ele precisa ser cuidado, que quando nós enfrentarmos os nossos problemas, as nossas dificuldades, para que a gente não foque no problema, para que a gente não foque no adversário, mas que a gente foque no coração, para que a gente olhe para dentro de nós, para que a gente veja tudo o que está acontecendo ao nosso redor. E antes de eu concluir aqui, eu queria pedir para os irmãos se colocar de pé, pedir para o Albert colocar uma música aqui para a gente ouvir. Eu queria que os irmãos, se possível, pensando nisso que a gente leu, nisso que nós vimos sobre o coração, sobre a necessidade de sondarmos, de não olharmos os nossos adversários, de olharmos o nosso pecado, de pedirmos para que Deus nos restaure. Que os irmãos possam ouvir essa canção e analisar e tentar perceber, será que isso aqui é a minha vida? Faz parte de mim? Se quiser fechar seus olhos para você, presta atenção na letra dessa música. Eu vi muralhas caírem ao chão, vi tua mão me sustentar, mas quando pensei que era forte, meu coração começou a se afastar. Eu olhei para o campo de batalha, sem perceber o que havia em mim, enquanto eu media a força do inimigo. Tu sondavas o meu interior assim. Nada está oculto diante dos teus olhos. Nada permanece longe da tua luz. Quando a luz me encontra, não é para me condenar, é para curar as feridas que eu tentei esconder. Quando a luz me encontra, os meus muros vêm ao chão, e aquilo que parecia derrota se transforma em restauração. Quantas vezes corri tão depressa, confiando mais em mim que em ti. Esqueci que cada passo seguro só existe porque estás aqui. Como Josué diante da tua presença, eu me prostro aos teus pés outra vez. Não preciso de novas estratégias, eu preciso ouvir tua voz, meu rei. Nada está oculto diante dos teus olhos, nada permanece longe da tua luz. Quando a luz me encontra, não é para me condenar, é para curar as feridas que eu tentei esconder. Quando a luz me encontra, os meus muros vêm ao chão, e aquilo que parecia derrota se transforma em restauração. Amém, Senhor, revela o que escondi, eu procurei, mas eu quero ser aqui, sou ali, Senhor,
Melhor é ser ferido por tua verdade do que viver distante do teu amor. Quando a luz me encontra, eu descubro quem tu és, o Deus que não abandona os que caem aos teus pés. Quando a luz me encontra, fez a cruz diante de mim, minha derrota foi vencida quando Cristo morreu por mim. Minha derrota foi vencida quando Cristo morreu por mim. Amém, irmãos. Graças a Deus. Esse é o nosso coração, né? E Cristo, ele veio justamente para isso, para poder nos livrar. Jericó nos mostra um Deus poderoso. Ai nos mostra um Deus santo. Jericó revela que Deus derruba muralhas. Ai revela que Deus também derruba o orgulho, a autossuficiência e tudo aquilo que escondemos dentro do coração. Efésios, nós vimos, terminou dizendo, fortaleçam-se no Senhor. O Salmo 27 declarou, o Senhor é a fortaleza da minha vida. E Josué, o que nós vimos hoje, vai nos mostrar o motivo. Nossa força nunca esteve na nossa experiência, nunca esteve nas nossas estratégias, nunca esteve nas nossas vitórias do passado. Nossa força sempre esteve na presença de Deus. Talvez você já tenha passado por isso, talvez você já tenha tido as suas vitórias com o Senhor, se colocando diante do Senhor, mas talvez hoje você esteja olhando para a cidade de Ai, e você está achando que você não precisa mais se preocupar tanto com a presença do Senhor. Talvez você ache que você já consegue viver a sua vida. Talvez você está passando aí por um problema de relacionamento. Talvez você possa estar passando por uma enfermidade, algo, desânimo espiritual, alguma questão financeira, não sei o que pode estar acontecendo. Mas hoje, o convite de Deus para você não é para você olhar para as circunstâncias. Qual é o seu problema? Não sei qual é o seu problema. Mas hoje Deus quer que você olhe para Ele. Porque Ele é a solução dos nossos problemas. É Ele quem vai nos livrar, é Ele quem vai nos libertar. E a maior prova de tudo isso, que é Deus quem vai nos restaurar, que é Deus que expõe o nosso pecado para que seja confessado, a maior prova disso é quando Jesus Cristo, na cruz, assumiu a nossa maior derrota, o pecado que nos condenava. E Ele morreu por mim, morreu por você, e Ele quer que hoje nós possamos olhar para o nosso pecado, para o nosso coração, e olhar para Deus e reconhecer que nós precisamos da sua presença. Então, o Ministério do Louvor vai continuar louvando. Se você hoje consegue identificar qual é a sua batalha de Ai, se você quiser vir aqui à frente, nós vamos estar orando por você. Se você quiser orar do seu lugar, mas não saia daqui hoje achando que você pode conseguir sozinho, que você não precisa de Deus, que não existe nada que vai te deter, porque a gente só vai conseguir vencer nessa vida com o Senhor nas nossas vidas. Amém? Então nós vamos louvar. Se você quiser vir aqui à frente, os pastores vão estar orando por vocês, que nós possamos sair daqui hoje abençoados, com as nossas batalhas garantidas pelo Senhor. Amém?